Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Paula Ponciano Serra, sou enfermeira, professora do Colégio 24 de Maio e ministro cursos técnicos na área da saúde neste colégio. Então, hoje a aula continua sendo sobre anatomia e fisiologia humana e vamos falar de umas estruturas que são extremamente pertinentes para manter a nossa saúde, a nossa vida ali intacta, que é o sistema digestório. O sistema digestório é um sistema responsável por transformar o alimento, que é aquilo que está disponível para que a gente consuma, em nutriente, que é aquilo que entra na célula, que a gente comentou na aula passada. Quando nós falamos desse sistema, então, a função primordial e básica dele é realmente sintetizar, liberar esses nutrientes dos alimentos e, a partir daí, nutrir o nosso organismo como um todo. Algumas estruturas precisam de nutrientes específicos ou numa quantidade maior, para que ele consiga ali desenvolver o seu papel e a sua função. Outros vão precisar de tudo um pouco, para que eles se mantenham saudáveis. E quando a gente fala desse sistema, então, a anatomia dele, que são as estruturas que compõem esse sistema, são cavidade oral, que é por onde o alimento entra. Na cavidade oral a gente tem a língua, que vai amassar esse alimento e vai saborear através das papilas gustativas, que são essas bolinhas que a gente tem na língua. A partir daí, os dentes vão triturar o alimento. Embaixo da nossa língua, a gente tem a glândula salivar, que vai liberar a saliva e também vai liberar a amilase salivar, que é uma enzima que vai digerir basicamente os carboidratos, ou hidratos de carbono, que se transformam em glicose assim que se passa pelo processo de digestão. E uma coisa que é interessante dentro da cavidade oral é que ela já digere os carboidratos, ou seja, tudo aquilo que é carboidrato que vai para a nossa cavidade oral, da cavidade oral, que é uma mucosa, por isso que ela tem essa característica úmida, bem vermelhinha, que significa que ela é altamente vascularizada e vai absorver todo esse conteúdo aí que já foi digerido, que agora se chama glicose. Professora Ana, como é que eu vou saber se é carboidrato? Você colocou na sua boca, sem você mastigar, começar a derreter com facilidade, ali a gente já tem um carboidrato ou hidrato de carbono, como por exemplo, batata, um doce, refrigerante, né, biscoito de polvilho, biscoito de maizena. Então, esses já começam a derreter, coxinha também, ai que delícia, já começam a se derreter e eles são riquíssimos ali em carboidratos que vão se transformar em glicose. Depois que esse alimento, então, ele foi triturado, ele foi umidificado com a saliva e a grande maioria dos carboidratos já foram digeridos, ele vai ser conduzido em direção ao estômago. Então, nessa porção aqui lateral, a gente dá o nome de faringe. Depois da faringe, a gente tem o esôfago. Depois, a gente tem uma válvula, que é como se fosse uma tampinha que tem na entrada do estômago para impedir que o que está lá no estômago lhe retorne. Então, a primeira tampinha, a primeira válvula chama válvula cárdia. Ela está aqui nessa direção, né? Em direção ali do coração. Não é válvula cardíaca, tá próxima, né? Por isso que ela recebe esse nome, talvez, né? Por isso que deram esse nome de válvula cárdia, porque ela tá na direção ali cardíaca. Depois, passando então pela válvula cárdia, nós temos o estômago, que ele é dividido em 3 partes: corpo, fundo e antro. Dentro dessas características do estômago, que é revestido ali por um tecido que ele vai liberar suco pancreático, suco gástrico, e vai liberar também as enzimas gástricas, e vai liberar o ácido clorídrico, que é extremamente corrosivo, para fazer a digestão principalmente das proteínas. Professora Ana, o que seria uma proteína? É tudo que vem de origem animal. Então pode ser carne, peixe, frango, ovos, leite, iogurte e assim por diante. Nesse processo, então, de digestão do estômago, ele é um processo que o estômago faz contrações extremamente vigorosas para poder conseguir digerir as proteínas, melhor dizendo, que são estruturas extremamente pesadas e densas. Então, nesse processo de amassar, se a válvula não tiver lá, a tampinha, a válvula cárdia não tiver bem fechadinha, ela abre com essa pressão e o alimento com esse ácido, que é o suco gástrico com ácido clorídrico, sobe. E quando isso sobe, a gente dá o nome de azia.
Ou você pode dizer, nossa, eu tô tendo refluxo, porque eu sinto o alimento chegar aqui, ó, próxima à região da garganta, tá certo? Então, alguns idosos, eles têm essa tampinha mais mole, e aí é comum ter refluxo, por isso que é muito importante colocar o idoso sentadinho para se alimentar. E depois que ele se alimentou, deixar mais ou menos de 30 a 40 minutos semi-sentado, para depois, se ele quiser ali tirar uma sonequinha, ele deitar com segurança para evitar o refluxo. Se você percebe que seu idoso se queixa de epigastralgia, que é uma dor aqui, que popularmente as pessoas falam boca do estômago, ou ele se queixa de queimação e azia, você pode fazer com que ele se deite mais do lado esquerdo, porque aí o fundo do estômago fica para baixo e aí dificulta que o alimento ele faça ali o retorno ao reverso. Então, depois que esse alimento ele foi digerido, né, principalmente ali as proteínas, que é de origem animal, tudo de origem animal, ele vai abrir a segunda tampinha, que é uma tampinha interna, que vai evitar que o alimento saia do estômago e vá diretamente para o intestino. Então, o nosso estômago ele fica como se fosse uma máquina de lavar centrifugando, e ele vai fazendo esse processo de mistura. Depois que se transformou, se foi ali quebrado nesse processo de digestão, vai abrir essa segunda tampinha e ali vai ter a entrada do alimento numa porção que a gente chama de duodeno. O duodeno ele é dividido na primeira porção chamada jejuno. O que eu tenho no jejuno? Os anexos do sistema digestório: vesícula biliar, fígado e o pâncreas, ligados a esse tubo através de ductos. E nessa primeira porção, que é o jejuno, tem a principal função de digerir as gorduras. Professora Ana, mentira, as gorduras passam toda inteira. As gorduras só são digeridas quando chegam nessa região do jejuno e vão receber dois sucos. Suco pancreático, que vem do pâncreas, e o suco biliar, que vem da vesícula biliar, que vai ajudar a emulsificar, neutralizar o ácido que está nesse bolo, né, alimentar, para depois ele ser absorvido no jejuno mesmo. E absorver significa o quê, professora Ana? Tirar os nutrientes que aí já estão todos separados, levar para a corrente sanguínea, para que a corrente sanguínea distribua para o corpo todo e a partir dessa distribuição eu consiga ter ali as células nutridas. Bom, o que passou nessa região e não foi digerido, ele vai continuar seguindo o fluxo por uma outra estrutura chamada íleo. No íleo começa a formação fecal. Só que ali as fezes elas não têm uma coloração específica e ainda estão cheias de água. Depois que passou pela porção do íleo, tem outra válvula, né, chamada válvula ileocecal. E nessa região do seco a gente tem o apêndice vermiforme. E aí vocês vão falar, professora, apendicite? Sim, apendicite, o apêndice vermiforme, que uma das características, né, é uma obstrução com maior frequência em algumas pessoas por conta de grãozinhos que as pessoas comem de modo exagerado na alimentação, que obstrói, né, esse apêndice e ali começa a formação de bactéria naquele local e aí acaba entrando como uma emergência médica. Depois, então, que o alimento, que agora é fezes, está chegando nessa região, aí vai começar o trânsito. Aí vocês acompanhem depois pela figura que a prova vai mandar. Cólon ascendente, tá subindo. Colo transverso, descendente, aí tem a voltinha do sigmoide, ampola retal, onde fica ali armazenadas as fezes, até essa ampola encher e a gente ter essa sensação e esse desejo de evacuar. A ampola retal cheia vai abrir um esfíncter. Qual que é a diferença, professora, da válvula para o esfíncter? A válvula não é uma tampa igual a tampa que a gente manuseia nos utensílios que a gente tem em casa, mas ela é uma estrutura que ela abre e fecha. Já quando a gente fala esfíncter, ele é um músculo que quando eu quero, eu controlo ele e ele acaba tendo uma força maior. Então, o nosso ânus é um músculo redondinho que a gente dá o nome ali de esfíncter, porque ele tem essa força de contração. Dentro da característica de todo o sistema digestório é o peristaltismo, que é um movimento de empurrar. Então, a partir do momento que eu engulo o alimento, eu vou fazendo esse movimento de empurrar, que é conduzir esse alimento por esse tubo todo. E a água, que é o último elemento aí desse processo de digestão, ela é absorvida a partir do cólon ascendente, ou seja,
no intestino grosso. E aí, conforme ele vai chegando no cólon descendente, grande maioria de água já foi absorvida, foi encaminhada para o sistema vascular e foi distribuída para o nosso organismo, tá certo? Então, aqui compõe o nosso sistema digestório e nós falamos hoje sobre o refluxo, falamos hoje sobre a importância do peristaltismo, falamos da apendicite que pode acontecer e na próxima aula nós falaremos de mais de algumas patologias desse sistema.